Oi, pessoal! Eu sou a Aline Mesquita, sou professora de balé e de dança do Núcleo de Dança Odília Cuiabano. Estamos aqui nessa quarentena se reinventando e agora a gente tem que aprender a fazer vídeos, editar e etc. Então, a partir de agora, a gente vai colocar as nossas aulas no nosso canal do YouTube. Então, já se inscreve no canal, dê o seu like no vídeo e coloque o sininho para sempre ficar avisado de quando os nossos vídeos vão surgir. Claro que a gente também avisa nos nossos outros canais, como WhatsApp, Facebook e Instagram, ok? Muito bem. Hoje nós vamos trazer um balé de repertório. Né? O que significa repertório? Bem, repertório é um conjunto, uma coleção de obras, né? Que podem ser de teatro, de música, de algum autor, de alguma, enfim, de alguma companhia de teatro, né? E nesse caso, dentro do balé, tem esse repertório, que são essas histórias, né? Essa coleção de histórias que já foram apresentadas. Vamos trazer hoje o La Sylphide. La Sylphide é um dos primeiros balés, assim, ele teve muita fama, porque foi o primeiro balé que apresentou uma bailarina nas pontas, né? E por que isso? Bem, foi apresentado pela primeira vez em 1832, né? No século milênio passado, muito tempo atrás, e foi um libreto, né? Teve uma pessoa que escreveu essa história baseada numa outra história, né? E o nome dessa pessoa que escreveu esse livreto é Adolphe Nourrit. Ele escreveu essa história e aí teve um coreógrafo que era italiano, só que ele estava trabalhando na Ópera de Paris. O nome dele é Filippo Taglioni. Ele coreografou essa história. Tá? E ele fez especialmente essa coreografia pensando em sua filha, Marie Taglioni, que foi a mais conhecida, como se fosse a primeira que dançou nas pontas. Na verdade, anteriormente a ela, outras bailarinas também já tinham dançado nas pontas, mas não foi com tanto sucesso quanto nessa obra de La Sylphide, tá? Nós escolhemos essa obra porque ela, além de ser muito antiga, além dela ser a primeira, né, a mostrar uma bailarina nas pontas, ela marca também o início da era romântica. Quando nós estudamos literatura, as crianças ainda vão chegar lá, né? Nós temos vários estilos dentro das obras artísticas. E dentro do balé marca o início do romantismo. O que é o romantismo? Essa elevação da mulher, essa exaltação da figura feminina, onde o homem corteja, a mulher ela fica só ali aguardando ser cortejada, tem as serenatas, né? Então esse é o período romântico marcado por esse balé. E também o período romântico tem a questão do sobrenatural, da elevação do espírito. E o que é La Sylphide? A sílfide em português, né? Então trata da história de uma sílfide, de um romance entre uma sílfide e um ser humano. O que é uma sílfide? É uma espécie de fada, né? É uma gênia, é uma gênia do ar, da cultura celta e germânica. Né? Os celtas foram povos que viveram na Europa, ali na região central, a partir do século II a.C. Então, enfim, são os silfos e as sílfides são seres mitológicos do ar. Pois bem, La Sylphide traz essa história e eu trouxe um livro para ler para vocês, que é bem bacana porque traz de uma forma algumas histórias do balé de repertório bem atrativas para as crianças. Edições Usborne. Quem faz as adaptações das histórias é Susanna Davidson e Kate Danes, e as ilustrações são super lindas, de Álida Massari, ok? Então vamos lá.
Só uma curiosidade, La Sylphide foi o primeiro balé dançado no Brasil. No Brasil ainda não existia companhia de dança, de balé, e aí vieram de fora uma companhia e apresentaram La Sylphide no Brasil, tá? Então vamos à história. Então a história começa com o nosso protagonista, James, adormecendo no sofá em frente à lareira. E aqui tem uma notinha que conta curiosidade sobre a Sílfide, que significa uma figura mitológica céltica que parece o vulto de uma mulher. E depois também dessa história, que esse ser mitológico, ele significou também essa figura de uma mulher delicada, esbelta, esvoaçante, né? E aí as pontas deram muito essa ideia da bailarina flutuando no palco. Imagina, ninguém dançava nas pontas antes. E então, de repente, uma fada aparece dançando nas pontas, parecendo flutuar. E foi essa a intenção mesmo de Filippo Taglioni. Então, vamos lá. James estava cochilando em uma poltrona de um grande hotel. Ele se casaria na manhã seguinte, mas não estava sonhando com sua futura esposa, F. Ele sonhava com um belo vulto de uma jovem, uma sílfide. James foi acordado ao sentir um beijo em sua testa, e lá estava ela, tão bela quanto no sonho, a sílfide rodopiando pelo ar. "Espere!" disse James. "Quem é você? Você é de verdade?" Mas ao invés de responder, a sílfide foi até a lareira e subiu pela chaminé. E desapareceu antes que James pudesse alcançá-la. James chamou seu irmão, Gurney, e perguntou: "Você viu o que eu vi?" Um rapaz ainda meio dormindo apareceu na porta esfregando os olhos. Viu o quê?" Ele respondeu ainda bocejando. "A coisa mais bela que eu já vi em toda a minha vida", disse James, apaixonado. "F", disse Gurney assim que viu a noiva de James entrar. Ele foi até ela para cumprimentá-la, mas F só tinha olhos para o seu amado James. "Em poucas horas estaremos casados", ela disse, feliz da vida. James sorriu, mas não moveu os olhos da lareira. Não havia nem sinal da sílfide. Naquele momento, uma velha senhora entrou na sala. "Deixe-me ler sua mão", a senhora anunciou, já pegando a mão da noiva F. "Oba!" exclamou F, contente. "Eu quero saber quantos filhos vamos ter." A mulher misteriosa olhou para os dois. "Vocês estão prestes a se casar", revelou. Aqui, ó, a sílfide saindo pela lareira. E aqui, a velha senhora, F, James e seu irmão Gurney. F ficou entusiasmada com a adivinhação. "Mas este casamento não vai acontecer", ela acrescentou, olhando para James, que ficou furioso. Ele levantou-se e ordenou que a mulher fosse embora. Antes de sair, a mulher acrescentou: "Mas não se preocupe, F. Você ainda vai casar hoje, mas o James, não." James ficou furioso e bateu a porta assim que a mulher saiu e correu para consolar a noiva. "Não dê ouvidos a essa louca. Hoje é o dia do nosso casamento." F tentou acreditar nele, mas estava tomada de dúvida. Mas depois de alguns segundos, pensou que a mulher não sabia o que dizia e que as previsões dela não passavam de bobagens. Naquele momento, um vulto surgiu na janela. James correu para ver de perto, tentando se convencer que só poderia ser a imaginação dele. Então a janela se abriu e a sílfide entrou. James estava dividido entre abraçá-la ou esquecê-la, mas a bela sílfide se aproximou e disse: "Eu te amo
e acho que você também me ama. Eu não posso te amar, eu amo a Effie, disse James confuso. Então a Sílfide continuou: você não precisa se casar comigo. James estava apaixonado. Ele deixou que a Sílfide o enfeitiçasse. Aqui, a velha senhora saindo e James furioso com ela. Aqui, James olhando a Sílfide que surgiu na janela. Gurney entrou no quarto e James rapidamente escondeu a Sílfide debaixo de um cobertor. Effie! Gurney gritou. Vem aqui! James está com outra mulher! Passos apressados podiam ser ouvidos se aproximando. Effie e as damas de honra chegaram esbaforidas. Gurney se aproximou da cadeira, agarrou o cobertor para revelar e... nada. Que brincadeira mais sem graça, Gurney, Effie reclamou. Mas Gurney tentou se explicar. James soltou um longo suspiro. Os primeiros convidados chegaram e poucos minutos mais tarde o salão estava cheio de pessoas cantando e dançando. Effie sorria para James e ele sorria para ela também. Tudo parecia perfeito. Até que James viu o vulto de sua Sílfide mais uma vez. Ninguém mais percebeu a presença dela, mas James agora a via por todos os cantos. Ela o convidava para partir com ela, deixar o casamento e sua vida com Effie. Quando a noiva e o noivo estavam prestes a trocar as alianças, a Sílfide roubou a aliança de James e voou para fora do salão. Sem pensar, James a seguiu. James! Gritou Effie desesperada. Enquanto isso, no meio da floresta sombria, a velha feiticeira mexia uma poção em seu caldeirão e cantava. Véu mágico, véu mágico, véu mágico, mágico véu, faça James aprender sua lição. Não rima, né? Mas tudo bem. Bem devagarzinho, ela retirou o véu rendado do caldeirão e se escondeu. Logo em seguida, a Sílfide chegou à floresta sendo seguida por James. Ele tentava abraçá-la, mas como ela era um vulto, ele não conseguia. A Sílfide se juntou às suas irmãs dançando entre os galhos das árvores, enquanto James a observava apaixonado. Pegue o véu, disse uma voz conhecida. Coloque-o nos ombros dela e ela será toda sua. James olhava desconfiado para a velha feiticeira, mas percebeu que a Sílfide estava desaparecendo aos poucos. Foi então que ele pegou o véu e correu até ela. Naquele momento, Effie e Gurney chegaram à floresta. Por que você saiu disparada daquele jeito, bem no meio do nosso casamento? E aqui, a floresta com James seguindo, a Sílfide e a senhora entregando o véu para colocar nos ombros dela. Foi melhor assim, disse Gurney, o irmão de James. Melhor agora do que abandoná-la mais tarde. E assim que terminou de falar, ele pegou a mão de Effie e falou. Você quer se casar comigo? Ele perguntou. Ah, o casal feliz do qual falei, disse a feiticeira. Bem que eu disse que você se casaria ainda hoje. Effie tentou recusar, tentou disfarçar, mas o sorriso em seu rosto não deixava dúvidas. O amor de Gurney era correspondido. James nem percebeu que tudo aquilo estava acontecendo, pois estava ocupado demais tentando agarrar sua Sílfide. Espere por mim!
Ele repetia, já sem ar: eu descobri um jeito para ficarmos juntos. As outras sílfides voaram em círculos para ver sua irmã aterrissar em frente a James, enquanto ela ficava de pé, como uma estátua. James aproveitava para colocar o véu sobre os ombros dela. Então James a abraçou e chorou desesperado, pois sua sílfide havia sumido como fumaça. Naquele momento, os sinos da igreja tocaram para anunciar o casamento de Effie e Gurney. Pobre James, disse a velha feiticeira, gargalhando. Arriscou tudo que tinha por algo que não podia ter. E agora acabou ficando sem nada. Coitado de James. Aqui, olha, a sílfide desaparecendo como fumaça. E aqui, o Gurney pedindo Effie em casamento. Essa história termina tristemente para James e feliz para Effie e Gurney. A vida é assim, né? Cheia de dualidades, sempre de bons e maus, né? Frio, calor. E é isso. Bem, espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar agora uns trechozinhos, né? Um compilado de uma companhia germânica desse balé, né? La Sylphide. O nome dessa companhia, eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram assistir diretamente, mas é Badisches Staatsballet, eu não sei falar alemão, não sei como se pronuncia, se é assim mesmo, né? Com vocês, um pouquinho do balé La Sylphide.
Gostaram? Ficaram curiosos e curiosos para saber mais um pouquinho desse balé? Tem muita coisa no YouTube, vocês podem pesquisar à vontade lá seu feed. Vou deixar alguns links também para vocês pesquisarem e vou pedir também para vocês dançarem o link de uma música que eu vou colocar aqui na descrição, filmarem e enviarem pra gente colocar também nas nossas redes sociais de vocês dançando o balé La Sylphide, da forma que vocês desejarem. Muito obrigada e até a próxima! Ah, fique em casa!